A República do Cazaquistão, a maior nação sem litoral do mundo e a nona em extensão territorial global, é um país de profundos paradoxos e vastos mistérios para o observador externo. Sua extensão, que abrange desde as estepes secas até os imponentes picos de Tian Shan, abriga uma rica amálgama de culturas, línguas e um passado histórico que transita desde a Horda Dourada até a Era Soviética. E, finalmente, há uma modernidade impulsionada pelos hidrocarbonetos. A vida no Cazaquistão é uma complexa interação entre a tradição nômade, a modernidade petroestatal e uma sociedade que enfrenta desafios de identidade, desenvolvimento e, notoriamente, um mercado matrimonial dinâmico que capturou a atenção internacional devido às interações entre suas belas cidadãs e os estrangeiros. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. O Cazaquistão, com um território de 2.700.000 km², tem uma das densidades populacionais mais baixas do mundo. Essa imensidão geográfica define a vida, criando duas realidades muito distintas: a dos centros urbanos e a das zonas rurais. 1. O petróleo e a arquitetura do poder. Após obter sua independência da União Soviética em 1991, o Cazaquistão capitalizou suas vastas reservas de petróleo, gás natural e minerais, o que transformou sua economia e seu panorama urbano. A ascensão de Astana, agora Nur-Sultan, e recentemente revertida para Astana. A decisão de transferir a capital de Almaty para Astana em 1997 foi um ato de vontade política, projetado para consolidar o controle sobre o vasto norte e projetar uma imagem futurista. A cidade é uma vitrine arquitetônica que simboliza a riqueza petrolífera. A vida na capital é de contraste agudo, com edifícios projetados por arquitetos de renome internacional, shopping centers de luxo e uma vibrante vida noturna que colide com a austeridade das estepes circundantes. O rápido desenvolvimento criou uma bolha de alta renda e consumismo que atrai a juventude do país. Almaty. O coração cultural. Almaty, a antiga capital, continua sendo o centro financeiro, cultural e o motor do comércio. Em comparação com a modernidade fria e planejada de Astana, Almaty é mais quente, com um legado soviético e uma atmosfera mais boêmia, encravada ao pé das montanhas Tian Shan. A vida aqui é mais orgânica e a diversidade étnica é mais evidente. O campo e a subsistência. Fora dessas duas cidades, a vida rural frequentemente se mantém em um nível de subsistência. As famílias dependem da pecuária, cavalos, ovelhas, camelos, e a modernização chega lentamente. A infraestrutura é muitas vezes deficiente, e o acesso à educação superior ou a serviços de saúde avançados obriga os jovens a migrarem para as grandes cidades, perpetuando um desequilíbrio demográfico e econômico entre o centro e a periferia. 2. O legado da era nuclear e a saúde pública. O Cazaquistão foi sede de uma parte significativa da infraestrutura militar e de testes nucleares soviéticos, o que deixou uma marca indelével na vida de algumas comunidades. Semipalatinsk. A antiga zona de testes nucleares de Semipalatinsk é um sombrio lembrete do passado. As comunidades circundantes ainda sofrem as consequências sanitárias e ambientais das mais de 450 explosões atômicas realizadas ali. A vida nessas áreas é marcada por altas taxas de câncer, deformidades congênitas e doenças crônicas. Uma tragédia silenciada que o governo tenta abordar lentamente. A consciência desse legado é um fator persistente na saúde pública e no planejamento rural. A vida social no Cazaquistão é uma complexa fusão de mais de 130 grupos étnicos, onde a identidade nacional cazaque busca se afirmar após séculos de domínio russo e 30 anos de pós-independência 3. O fator étnico e linguístico. O cazaque, uma língua turcomana, é o idioma estatal, mas o russo continua sendo a língua de comunicação interétnica, dos negócios e de grande parte da educação superior, especialmente nas regiões do norte. A revitalização do cazaque. O governo tem impulsionado ativamente o ensino e o uso do idioma cazaque para fortalecer a identidade nacional.
Esse processo gerou tensões sutis com a importante minoria russa. A vida se desenvolve em um bilinguismo funcional, onde o idioma utilizado frequentemente determina o status social ou a região de origem. Religião e tradição. O Cazaquistão é predominantemente muçulmano sunita, mas com uma forte tradição laica, resultado de décadas de ateísmo soviético. O Islã é mais uma identidade cultural do que uma prática estrita para muitos. A vida religiosa coexiste com as tradições xamânicas e nômades, como o culto aos ancestrais e o respeito pelos locais sagrados naturais, o respeito pelos mais velhos e a adesão à adat, lei consuetudinária, continuam sendo pilares da vida familiar e rural. 4. O estilo de vida e a influência ocidental. Apesar de seu isolamento percebido, o Cazaquistão é um país com acesso global e uma forte influência da cultura pop ocidental, especialmente entre a juventude urbana, consumismo urbano. O dinheiro do petróleo criou uma classe média e alta com um apetite por produtos de luxo e o estilo de vida ocidental. A moda, a música e o entretenimento são semelhantes aos de Moscou, Istambul ou Europa Oriental. Isso cria um choque cultural entre as aspirações globalizadas da juventude e o conservadorismo tradicional das gerações mais velhas, gastronomia nômade. A dieta reflete a herança nômade. O beshbarmak, carne cozida, tradicionalmente de cavalo ou cordeiro com massa, é o prato nacional e o consumo de leite de égua fermentado, kumis, é tradicional. A vida social, especialmente no campo, gira em torno de grandes refeições comunitárias e a celebração de eventos familiares, casamentos, nascimentos, que duram vários dias. O aspecto da vida cazaque que gerou maior fascínio e, frequentemente, estereótipos internacionais é a dinâmica das relações interraciais, particularmente o interesse de muitas mulheres cazaques em se casar com estrangeiros 5. O desequilíbrio de oportunidades e as aspirações. O fenômeno das mulheres cazaques que buscam ativamente parceiros estrangeiros não pode ser entendido sem considerar as realidades demográficas, econômicas e sociais pós-soviéticas. A busca por estabilidade econômica. Embora o Cazaquistão seja rico em recursos, a distribuição da riqueza é desigual e a corrupção limita a ascensão social. Um casamento com um cidadão de um país ocidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, ou um país asiático de alto desenvolvimento, Coreia do Sul, Japão, representa uma via rápida para a estabilidade econômica, a cidadania de um país desenvolvido e o acesso a melhores oportunidades educacionais e sanitárias para os futuros filhos. Isso é particularmente verdadeiro para as mulheres das cidades secundárias ou do campo de like. Inscreva-se e compartilhe. O fator demográfico e o mercado matrimonial local. Existe um desequilíbrio de gênero no mercado matrimonial local. Fatores como a emigração masculina, a maior esperança de vida das mulheres e, em algumas regiões, problemas sociais relacionados ao alcoolismo ou à qualidade de vida entre os homens tornam as opções locais menos atraentes ou seguras para mulheres ambiciosas e educadas. Muitas mulheres percebem que seus pares masculinos no exterior têm um maior capital social e financeiro, ou, simplesmente, um estilo de vida mais estável e livre dos problemas sociais do país. O estereótipo da beleza. A população feminina cazaque é notavelmente diversa e atraente, resultado da mistura histórica entre grupos turcomanos, mongóis e eslavos. Essa beleza, que combina traços asiáticos e europeus, é um fator de grande visibilidade internacional, alimentando o estereótipo das noivas cazaques. A atenção online, as agências de encontros internacionais e as viagens de turismo matrimonial são o resultado direto da demanda externa por essas mulheres 6, a realidade da troca e a agência. O rótulo de caçadoras de estrangeiros simplifica e frequentemente desvaloriza uma decisão complexa que reflete a agência e a ambição. O casamento como migração. Para muitas mulheres cazaques educadas, casar-se com um estrangeiro é menos um ato de caça e mais uma estratégia de migração e uma troca social bem calculada.
buscam alguém que ofereça estabilidade, respeito e uma vida fora das restrições culturais ou econômicas de seu país. O interesse da Coreia do Sul. Um fenômeno notável é o alto número de casamentos entre homens sul-coreanos e mulheres cazaques, impulsionado por fatores culturais. A Coreia do Sul é vista como um modelo de sucesso asiático e alta tecnologia. E econômicos, estabilidade e riqueza sul-coreana. Esse fluxo migratório criou comunidades mistas em ambos os países. O papel do homem estrangeiro. O homem estrangeiro que busca uma parceira cazaque frequentemente o faz esperando uma mulher que é percebida como mais tradicional ou familiar do que as mulheres em seu país de origem. Essa expectativa, que é um estereótipo em si mesma, cria um contrato social implícito na relação que pode levar a desilusões e choques culturais severos uma vez que o casal se estabelece. A vida política no Cazaquistão foi dominada durante 3 décadas pela figura de Nursultan Nazarbayev, que manteve o controle mesmo após renunciar à presidência em 2019, um fenômeno que moldou a vida cívica 7. O desmantelamento lento da autocracia. O poder passou para seu sucessor eleito, Kassym-Jomart Tokayev, mas a influência de Nazarbayev perdurou até os distúrbios maciços de janeiro de 2022. Os distúrbios de janeiro. Esses eventos, que começaram como protestos pelo aumento dos preços do combustível e escalaram rapidamente para distúrbios políticos em nível nacional, revelaram a profunda frustração social pela desigualdade, a corrupção e a falta de oportunidades políticas. A resposta, que incluiu a intervenção de forças da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia, foi brutal e marcou um ponto de inflexão. A vida depois de janeiro. O presidente Tokayev tentou se distanciar do legado de Nazarbayev, impulsionando reformas políticas limitadas e prometendo um novo Cazaquistão. No entanto, a vida cívica continua sendo restritiva. Os protestos não autorizados são estritamente controlados e a liberdade de imprensa é limitada. A vida política se caracteriza por uma mistura de abertura cautelosa e repressão à dissidência. 8. O eixo geopolítico e a instabilidade regional. A vida cotidiana no Cazaquistão está intrinsecamente ligada à sua difícil posição geopolítica, presa entre o gigante econômico da China e o gigante militar da Rússia. Relação com a Rússia. Apesar dos laços históricos e culturais, a vida se tornou mais tensa após a invasão russa da Ucrânia, em 2022. O Cazaquistão tem tentado manter uma neutralidade cuidadosa, sem apoiar formalmente a invasão, mas ao mesmo tempo é membro de uniões econômicas e de segurança dominadas por Moscou. A população vive com a preocupação latente pela possível instabilidade ou a interferência russa, especialmente nas regiões do norte com grandes minorias russas. A influência chinesa. A China é um parceiro comercial e um investidor importante em infraestrutura e energia, especialmente no âmbito da iniciativa do Cinturão e Rota. Essa forte dependência econômica gera preocupação entre os cidadãos sobre a perda de soberania e a possível influência chinesa na política interna. A vida no leste e sul do país é particularmente sensível às flutuações dessas relações. Apesar das tensões políticas e dos desafios econômicos, a vida cotidiana no Cazaquistão é uma história de resiliência cultural e uma profunda conexão com a Terra Nove. As tradições nômades na cidade. Mesmo na moderna Astana, as tradições nômades persistem e definem o ritmo da vida. A hospitalidade do yurt. O conceito de hospitalidade, Konak Zayir, é sagrado. Os convidados são recebidos com generosidade e a melhor comida disponível. A casa, ou a yurta no campo, é o centro da vida social. O respeito pelo cavalo. O cavalo não é apenas um animal, é um símbolo da identidade cazaque. Os esportes equestres, kokpar, uma espécie de polo com a carcaça de uma cabra, são populares e a equitação faz parte do orgulho nacional. A educação e os valores familiares. A educação é altamente valorizada e as famílias investem significativamente no futuro de seus filhos, o que contribui para o alto nível de educação das mulheres cazaques. Os valores familiares são fortes e a rede de apoio estendida, avós,
tios, continua sendo vital, especialmente para as famílias com um dos pais trabalhando no exterior. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!